No final, é sempre a fé que nos livra de nossos inimigos, que nos fortalece, que nos consola. Como diz Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Salmo 38 ainda. E só lembrando, dia 7, né? Dia 7 de outubro, 7 horas, vou fazer a live Como lidar com filhos adolescentes. Vai ser muito legal, você está convidado. Então vamos lá. Vamos ler Salmo 18, vamos lembrar aqui o contexto do Salmo 18. Verso 1, Senhor, não me repreendas na tua ira. Davi está pedindo alívio de seus sofrimentos. Sofrimentos que são consequência do seu pecado e ele reconhece isso aqui no Salmo 38. Ele reconhece que tem pecado, mas ele apenas pede, Senhor, não acabe comigo, eu sei, eu mereço sofrer. Eu sou digno desse sofrimento, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia, alivie o meu sofrimento. E aí, uma das maneiras que Deus permitiu que esse sofrimento viesse sobre ele foi através de inimigos que estavam perseguindo Davi. Vejamos o verso 12. Também os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim. Então, aqueles homens eram o juízo de Deus sobre Davi. Então, essa é uma primeira coisa importante que a gente precisa relembrar sempre nessa era em que Deus nunca pune, em que os homens dizem que Deus nunca pune. Deus está permitindo inimigos perseguirem Davi. Davi, então, reconhece seu pecado e pede que Deus tenha misericórdia. Ele reconhece sua culpa e ele diz o seguinte também, vamos lá, verso 16. Rogo-te que me ouças para que eles não riam de mim. Verso 17, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor é constante. Confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são fortes e cheios de vida, e muitos me odeiam sem razão. Os que retribuem o bem com o mal são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ó Senhor, não me desampares. Então ele retrata os seus inimigos, que o perseguem sem razão. Ou seja, o que ele quer dizer com o perseguem sem razão? Davi peca e Deus permite que aqueles homens ímpios persigam Davi. Mas aqueles homens, lidando com Davi, eles não tinham nenhuma causa de perseguir Davi. Davi pecou contra Deus, não contra aqueles homens. Seria mais ou menos isso que Davi está querendo dizer. Então Davi está dizendo o seguinte, eles estão agindo de maneira injusta. Eu sei que o Senhor está os usando a injustiça deles. Mas, Pai, mesmo assim Davi diz, Senhor, eles estão agindo de maneira injusta. Eu tenho perseguido o que é bom. Olha que coisa interessante, né? Ele confessa pecado, mas diz que está perseguindo o que é bom. Ou seja, ele reconhece que ele errou, mas ele se arrepende, o que já é o caminho da bondade e da justiça, e afirma, Senhor, eu tenho andado no teu caminho. Livra-me desses homens. Livra-me desses homens. Ora, eu vou te dar um exemplo de como que nós, por meio da fé, por meio buscando em Cristo o nosso refúgio, nós podemos enfrentar todos os nossos inimigos, pessoas, desafios, enfim, qualquer coisa. Buscando em Cristo mesmo o nosso refúgio. Esses dias mesmo eu falava com meu filho. E no meu caso tem tudo a ver aqui, até o exemplo tem a ver aqui com a questão. Mas você pode aplicar o meu exemplo para qualquer coisa. Vamos lá. Já aconteceu algumas vezes, a pessoa sai da igreja, depois que você ajudou constantemente, e fala mal, e te critica. Uma vez uma pessoa fez isso, e aí foi lá e escreveu umas coisinhas tão pesadas na internet sobre mim. E um irmão veio falar, olha aqui, pastor, né? Olha aqui o que o fulano falou, mas puxa vida, você ajudou tanto e tal. Coisa pesada. E aí eu lembro de não falar nada, nunca falei. As pessoas saem da minha igreja, se falam mal de mim, nunca falo nada, nunca falo. E aí, eu falando com meu filho, filho, olha o que essa pessoa falou. O que a gente vai fazer? Ela tem pagado o mal com o bem com o mal. Não vou fazer nada, eu vou só orar. Falar, Deus, tem misericórdia dele e de mim. E eu quero é perseguir o bem. Porque se eu fizer isso, Deus vai cuidar de mim. Deus vai me proteger de meus inimigos. É óbvio, eu estou buscando um remédio espiritual. Eu estou buscando uma cura para mim, para os meus problemas, em Deus. E isso que muitas vezes a gente não faz. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Nós devemos aprender a combater espiritualmente. Lembra que Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados? É óbvio que as pessoas têm responsabilidade, mas no final das contas, é uma batalha espiritual. Então nós devemos responder de maneira espiritual, com fé, quebrantamento, humildade. Inúmeras vezes,
Não, nem é por causa de Davi é que está sofrendo essa perseguição por conta de pecado. Paulo muitas vezes sofreu perseguição idêntica e pior, e não era porque ele tinha cometido um pecado. Então, inúmeras vezes a gente pode sofrer angústias, algumas delas por conta de pecado, outras não. No caso de Davi era por conta de pecado. Mas, independentemente disso, seja por conta de pecado ou não, a resposta é sempre a mesma. Quando virmos problemas maiores do que nós, a resposta é fé. A resposta é não se irar, não ficar com raiva, com ódio, mas se humilhar diante de Deus. Como Davi fez aqui, né? Eu falei, acho que ontem, anteontem. Ai, gente, desculpa, o áudio saiu sem áudio, né? Me perdoem, me perdoem. Acho que foi anteontem, né? Me perdoem. Enfim, Davi diz aqui, eu me finjo de surdo diante deles. Ou seja, há várias e várias vezes que nós temos que nos humilhar. Lembra de Jesus como ovelha, muda perante os seus tosqueadores? É isso que nós temos que lembrar, que muitas vezes cabe a nós absorver a angústia, ver Deus ali usando, seja para nos quebrantar, nos levar ao arrependimento, como foi aqui com Davi, porque Davi estava em pecado, seja como fez com Jó, para levar Jó a conhecer a Deus. De qualquer maneira, veja os seus sofrimentos e as suas dificuldades como Deus permitindo isso, tanto para que você volte para Ele, como foi o caso de Davi, ou para te levar ao amadurecimento. Faça isso. Humilhe-se diante de Deus. Farte-se de afrontas, como diz o salmista. E comece essa semana, sabe, cheio de fé. Se você está como Davi, cheio de problemas, comece cheio de fé. Crendo que Deus está no controle da sua vida, não desanime, não desanime. Sabe, você pode estar passando um monte de problema, confie em Deus. Deus permitiu aquele sofrimento na vida de Davi com um propósito, Deus permite também na nossa vida. Com um propósito. Então, se humilhe diante de Deus, se quebrante diante dele, não fique com raiva, não se ire diante das injustiças, mas confie e ele há de guardar você, como fez com Davi. Ele há de livrar você, ele há de recompensar você. Confie em Deus, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Faça isso, renove as suas forças em Deus por meio da fé. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, ajude-nos diante de todos os nossos inimigos, diante de todos os nossos desafios, sejam eles pessoas, sejam nossos desafios uma doença, uma circunstância difícil no trabalho. Senhor Deus e Pai, ajude-nos a sermos quebrantados como teu servo Davi, que se humilha diante do Senhor, que busca o Senhor. Faz, ó Pai, com que cada um desses meus irmãos e amigos que me acompanham, faz com que eles se quebrantem diante do Senhor. Busquem o Senhor de todo o coração. Ó Deus, confessamos nossos pecados, porque inúmeras vezes sofremos por conta de nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Dá-nos um coração, Pai, humilde, quebrantado diante do Senhor. E eu sei que nós veremos a Tua glória. Eu sei que agindo assim, nós veremos o Teu cuidado. O Senhor habita no alto e sublime trono, mas o Senhor também habita com o contrito e quebrantado de coração. Aquele que se humilha diante do Senhor, como teu servo Davi fez. Faz isso conosco. Dá-nos uma semana abençoada, livra-nos do mal, guarda-nos, ó Pai, em mais desta semana, onde estivermos, que a mão do Senhor esteja conosco. Livra-nos de todo o mal, fortalece-nos e usa até o mal para o nosso bem, para o bem do teu povo, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser. Tchau, até!